Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde em cada episódio eu recebo um convidado que compartilha conosco a sua história. A ideia desse bate-papo é desconstruir o conceito tradicional de sucesso, que normalmente é atrelado à questão financeira. Meu objetivo é entrevistar pessoas que são referências em suas áreas de atuação, buscando entender os fatores que o levaram a seu sucesso, como seus hábitos, ferramentas, estratégias e atalhos utilizados ao longo de sua carreira. Espero que você aproveite esse conteúdo e utilize esses ensinamentos para que você construa sua própria história de sucesso. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui no meu estúdio a Ângela Matilde, que é psicopedagoga, psicanalista, pós-doutora em neurociência e CEO da Clínica de Aprendizagem e Companhia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É a primeira clínica a trabalhar com multidisciplinaridade e interdisciplinaridade no Brasil. Ângela é mestre e doutora em estudos psicanalíticos pela Escola de Psicanálise Clínica do Estado do Rio de Janeiro. Doutora em neurociências pela Erich Fromm World University, na Flórida. Pós-doutora em neurociências pela, perdão meu francês, Université Libre des Sciences de l'Homme, em Paris, na França. É professora e coordenadora da Faculdade Plus, na região Sudeste, conselheira nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, presidente do Congresso Internacional Brain Connection Brasil, diretora do Grupo de Investigação Clínica em Saúde e Educação da União Europeia, vice-diretora acadêmica da Associação Mineira de Psicanálise. Galera, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado no Estúdio 767, em Belo Horizonte. Estamos localizados na Savassi e somos especializados em produzir podcasts da mais alta qualidade. Aqui no estúdio estamos preparados para criar, gravar, finalizar e publicar o seu podcast com a mais alta qualidade. Então, se você estiver aqui em Belo Horizonte, dê um pulinho aqui no estúdio. Estamos aqui na Praça da Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, número 606, sala 404. Se você quiser nos seguir no Instagram, é @767estúdio. O nosso número é 31998179199. Repetindo, 31998179199. Deixa eu dar uma respiradinha aqui. Doutora, como é que você tem tempo de fazer isso tudo? Me explica, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Eu sou professora da PUC Minas. O tempo é o amor pelo que faz. Quando a gente ama o que faz, realmente produz. A gente produz muito, né? Então, é muito prazeroso estar aqui falando desse tema muito interessante, que é a questão do sucesso. O que é o sucesso? De onde que vem o sucesso? E realmente o sucesso não é ter só o dinheiro, porque o dinheiro é recompensa, né? Quando você tem essa recompensa, é ótimo. Mas tem um outro sucesso, que é o valor da estima, né? Do seu equilíbrio. Então, tem muitas coisas muito interessantes. Estar aqui conversando com você sobre isso é muito positivo. Muito obrigada pelo convite. Que bom, é um prazer muito grande te receber. Você vem muito bem referendada aí pelas pessoas, falando que essa entrevista vai ser muito legal, faça que vai ser muito massa. Eu queria iniciar um pouco dessa entrevista falando da sua trajetória. A gente, lá atrás, na sua criação, de onde que você veio, como é que era a sua casa, seus pais, você tem irmãos ou irmãs? Conta um pouquinho, você é de Belo Horizonte, é isso? Sou de Belo Horizonte mesmo, nasci em Belo Horizonte. A gente tem o costume aqui de falar nascida e criada, né? Nascida e criada, isso mesmo. Então, eu sou nascida e criada de uma família de 8 irmãos, 3 mulheres e 8 homens, onde que o nosso objetivo da família é formar,
estudar. Esse era o lema da minha mãe e da minha tia, irmã dela, a única irmã que a minha mãe teve, duas, e que ela fazia questão que nós estudássemos. Então, assim, o empenho foi muito grande. Sua mãe era estudada, formada ou não? Minha mãe formou em magistério. Formou em magistério. É. Era bem comum naquela época, né? Naquela época era comum, que era o curso Espera Marido, né? Então, Curso Espera Marido, essa é boa. O meu pai era biblioteconomia da UFMG, biblioteconomista da UFMG, e a minha tia, ela era formada em enfermagem pela primeira faculdade de enfermagem que teve, da Ana Nery. E a minha tia era muito visionária. E ela já tinha essa questão assim, tem que estudar, porque é estudar que muda a situação. E como as duas eram as únicas irmãs, né? Então, e minha tia não se casou, então o investimento dela foi nos sobrinhos. Então, nós éramos 8 e a minha mãe sempre falava, eu quero que você se forme em 2 graduações e não pare de estudar, etc e tal. Então, sempre a gente teve essa questão. E entre os 8 irmãos, um cobrava do outro essa questão. Um é engenheiro, outro é economista, um está fazendo direito, né? Você está fazendo pedagogia, outro está fazendo história, outro matemática. Então, assim, teve uma época que tinha 5 na universidade, todo mundo, né? Então, era muito interessante isso. As nossas conversas eram conversas produtivas e todas voltadas para a ciência. Entendi. Então, você teve a felicidade de ter uma criação e um ambiente que prezava, sim, pela educação, né? Onde que isso veio de berço, veio do seu pai, da sua mãe, se ele é biblioteconomista. Acho que essa entrevista de hoje eu já me deparei com diversos termos aqui que eu estou desembolando minha língua para falar, mas a gente vai chegar lá. E dentro da sua casa, você em qual ordem dos filhos, assim? Você está no meio? Você é mais velho? Você é a 7ª. Então, você é a vice caçula. Isso. Então. Depois de mim tem a última, que é economista. Então, todo mundo ali na sua casa ficou apostando, quem vai formar mais, e você ganhou, assim, né? Disparado, né? Você falou, não, peraí. Minha mãe falou para eu ter 2 graduações aqui, deixa eu fazer 16. A gente tinha muito essa questão de produzir. Então, e a questão do escrever. Então, eu já escrevia muito. Quando Tancredo Neves morreu, eu escrevi um poema para ele, A Independência ou a Morte, que saiu no jornal. E eu estava nessa época, eu estava na faculdade, fazendo pedagogia. Estava na faculdade de pedagogia. E aí, quando eu escrevi esse poema, e a minha mãe viu esse poema, ela me deu os parabéns e falou assim, lindo poema, mas esse não é o caminho para você. Então, quer dizer, eu gostava muito de escrever. Eu escrevo muito, né? Mas o poema, naquele momento, eu parei. Ali, para mim, foi assim, não é. Sabe quando não tem autorização? Eu era muito jovem, então eu escrevia muito, ganhei muito concurso enquanto fazia magistério de poema, escrevi muito, tem muitos concursos ganhos de poemas. Mas naquele momento, quando ela me chamou a atenção, eu falei assim, esse não é o caminho, porque você não vai conseguir por aqui. Eu entendi como assim, então não é, então tá. Então, vamos caminhar para outras vias. Então, e você caminhou por conta de vontade própria ou porque você respeitava muito sua mãe? Minha mãe falou, isso aqui vamos dizer, isso é uma ordem, eu vou acatar. Ou foi o quê? Me fala um pouquinho desse processo. É como assim uma ordem, né? Porque minha mãe era uma mulher muito forte no processo da família. Autoritária, não? Não, forte. Tá. Não era autoritária, uma mulher forte, presente, inteligente, sábia, né? Então, a fala dela era uma fala muito positiva no nosso meio. Então,
eu falei assim, então, peraí, então deixa eu arrumar uma outra coisa. Mas eu gostava de escrever. Então, né, não é dessa forma, então vamos investir na pedagogia. Como a minha vida acadêmica foi uma vida muito difícil pelas questões da dislexia e não diagnosticada, então era aquela questão assim, então, eu não sei, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, eu falei assim, eu vou produzir de outra forma. E daí em diante, eu passei a produzir outras coisas. Entendi. Então, e lá na sua casa, você acha que a posição da sua mãe perante você como filha foi diferente do tratamento dos outros? Era um negócio homogêneo? Ou você, às vezes, percebe que isso foi evoluindo ao longo do tempo? Porque 8 filhos é muita gente. Né? Eu sei que a casa da minha mãe tem 8 irmãos, são 9, são do interior de Minas, de Ponte Nova. E... Terra boa. Eu acredito, a minha percepção como sendo criado por minha mãe, eu sou um de 4, você vê a diferença do tratamento que ela teve comigo, que era o mais velho, em relação aos outros. Não sei se você vai ganhando mais experiência. Como é que foi? Era diferente ou não? Já que você estava lá no finalzinho da escadinha. Não, quando a família é muito grande, os mais velhos vão criando os mais novos, né? Tem isso também, sim. Então, a minha irmã mais velha foi criando os mais novos. Então, eu tenho a referência da minha irmã criando a gente. Eu fiz faculdade com a minha irmã mais velha. Então, a minha irmã... Como assim você fez com ela? Com ela porque ela parou de estudar para criar os filhos, junto com a minha mãe. Certo, então aí mais tarde ela fez junto com você. Quando eu fui fazer faculdade, eu falei com ela assim, vamos fazer junto comigo? Olha que legal. E ela falou assim, não, porque agora não dá mais, eu já estou aposentando, ela já tinha 25 anos de magistério. Eu disse, não vou. Eu falei assim, vamos fazer comigo. Porque eu cresci ouvindo que ela fazia pedagogia na Federal e teve que parar, porque minha mãe foi muito doente. Então, ela tinha diabetes, teve tuberculose, ela foi muito doente. E a minha irmã mais velha ajudou muito. Então, os irmãos mais velhos ajudavam. Ela, como mulher naquela época, né, muitos anos atrás, a mulher era muito importante nessa questão. Então, a minha irmã foi criando os irmãos. Tanto é que ela foi uma figura muito positiva na nossa vida. Então, eu fui criada ouvindo. A Naninha deixou a faculdade para poder ajudar a criar os irmãos. Então, eu me senti responsável. E qual que é a diferença de idade entre vocês? 15 anos. 15 anos. Eu me senti responsável quando eu entrei, formei magistério, de eu colocá-la na faculdade junto comigo. Eu senti essa responsabilidade. Entendi. E eu falei com ela, então vamos fazer? Ah, não, que não. Eu falei, vamos. Aí eu pedi a minha tia, falei assim, faz a minha matrícula e a matrícula da Naninha. E a minha tia falou, será que a Ana vai estudar agora e tudo? Aí ela falou assim, então faz, vamos ver. E aí ela passou em primeiro, eu passei em terceiro. Olha que... E aí nós fizemos a faculdade juntas e para ela aposentar melhor, ela fez magistério e eu fui fazer a primeira formação em orientação educacional. E ela casou, teve filhos também? Não casou, não teve filhos. E quando a gente fez a pós-graduação em psicologia educacional, que foi a primeira, ela faleceu. Ixi. Ela faleceu com 42 anos, ela faleceu nova. Ela não deu nem como curtir a aposentadoria dela. Ciclo da vida, né? A gente tem que entender de uma forma ou outra, né? Que é algo que eu acredito que educacionalmente, a gente vai falar muito ao longo da entrevista, desse processo educacional, uma coisa que a gente não é preparado é para lidar com essas coisas, né? E isso realmente deu uma mexida na minha cabeça, porque foi muito no início da minha carreira, né? Foi muito no início mesmo. Entendi. E aí eu fiquei... Sabe quando você fica assim, sem eira nem beira? Sim. Isso né? Porque... Eu não sei se isso é um ditado muito mineiro ou se é brasileiro, mas a gente fala isso muito, né? Sem eira nem beira.
Foi muito, porque foi assim, foi naquela época do batom mousse, né, tudo. A minha irmã estava formando em economia, a outra, ela formou dia 29 de dezembro, a minha irmã formou em economia, a última. E dia 3 de janeiro ela morreu, entrou no banheiro e morreu. Então não deu nem nada, nem trabalho para morrer. Entrou, morreu, teve aneurisma e faleceu. Então, assim, foi de repente. Então, foi a passagem dela pelas nossas vidas foi muito agraciada. Foi um momento muito lindo. Ela foi uma pessoa muito forte. Isso tudo que nós conseguimos ser não vem só da minha mãe e da minha tia. Vem do equilíbrio da Ana, dessa minha irmã que faleceu aos 42 anos. E como isso foi para sua mãe? A minha mãe ficou muito abalada, porque depois de 2 anos ela faleceu. E 2 anos depois disso ela faleceu? 2 anos a diabetes pegou ela de um jeito que ela demenciou. Entendi. Então não tinha marcha mais, teve que fazer hemodiálise. Então realmente ela não conseguiu mais ser o que ela era. E seu pai? Meu pai tem 101 anos, está firme e forte. Vivo, tem 101 anos. Tem 101 anos. Gente, a gente tem que trazer ele aqui para bater um papo também, né? Como foi fazer isso? Vacinado agora, então foi 101 anos. Mas a minha mãe ficou muito abalada. E eu lembro de uma cena muito interessante, assim, que como a minha irmã entrou no banheiro, morreu e tudo, então quando ela foi retirada do banheiro, né? Tinha uma sala de espera assim antes, ela colocou ela no sofá e tinha um lençol amarelo, e a minha mãe mandou cobrir e falou assim, esse lençol representa tudo que ela foi na nossa vida. Muito sol, muita luz e tudo. Entendi. Doutora Ângela, fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Isso, Pronto. porque senão isso mesmo, obrigado. Então você cresceu ali, você era a 7ª de 8 filhos, você tinha uma mãe muito forte, você tinha uma irmã também, você teve então praticamente 2 presenças fortes femininas na sua vida, né? Muito. Não, 3, tem minha tia. Tem sua tia ainda, isso mesmo. E o que isso... Eu não sei como é que era a ligação. A questão de ser desbravadora, isso eu herdei da minha tia. Certo. Né? Essa questão de ir, de buscar e tudo, isso é da minha tia. Certo. Porque ela, naquela época, né, de ir em Brasília, formar, né, e entrar como enfermeira, naquela época onde a enfermeira tinha um poder, né, de ser mulher de médico, e ela desbravar tudo isso e aposentar como enfermeira do INSS, né, o antigo SUS. Sim, sim. Essa foi desbravadora. E a sua tia está com a gente ainda? Não, faleceu tem 9 anos. 9 anos? Entendi. E até que ponto, você que trabalha muito com educação e tudo, a presença do pai, da sua irmã, isso aí foi um diferencial na sua vida? Foi muito importante? Você acha que a gente, de uma forma geral, a gente tem que lutar para que isso aconteça, né? Os pais estejam dentro de casa, sejam presentes na educação dos filhos e tudo. É fundamental, né? Quando a família é muito grande, é aquilo que a gente falou, uns vão assumir no lugar, né? No meu caso, tem a Ana, tem um outro irmão, o Carlos, que esse foi meu referencial científico. Sim. Então, tem a Ana, que era uma... Então, cada um, para mim, foi exercendo um papel. E o Carlos, foi meu referencial mesmo. Ele escrevia também, então ele me estimulava. Então, tudo que eu sou, eu devo, a questão acadêmica, eu devo ao Carlos. Tá? Nossa, e ele também já faleceu também. Entendi. Que muitas vezes a gente fica pensando, como é que era no passado? Eu fico pensando, como é que era no passado, 9 filhos na casa da minha avó, né? Como é que era o dia a dia, a criação. E minha avó também era professora, ela fez magistério e ela era formada em artes também, ela pintava, fazia tudo, faleceu agora em novembro. Né? E eu fico imaginando como era essa didática. E
você tá me falando, não. Chega uma hora que um irmão vai criando o outro, vai criando. Então, eu acredito que a figura paterna e materna ali, ela tem muito o desafio de cuidar bem dos primeiros filhos e ao longo do tempo um vai ajudando o outro, né? Vai criando, vai se tornando uma tarefa coletiva, né? Os mais velhos, a questão da organização psíquica é que os mais velhos vão ecoando a figura paterna e materna. Então, a minha irmã ecoava a figura da minha mãe. Ela não disputava com a minha mãe, né? Ecoava. E os irmãos também ecoavam. Então, não é questão de um valor a mais, não. É questão de uma obrigação. Né? Porque é muitos filhos. Então, assim, ó, você cuida disso, você cuida daquilo outro. E eles faziam responsáveis por isso. Entendi. Eu lembro que era assim, ó, fulano de tal, você é responsável por fazer dever com a Cláudia e a Ângela, que nós duas era a última. Então, isso aí era o Paulo. Então, era o outro, que era o meu padrinho. E entre nós, os irmãos eram padrinhos dos irmãos. Então, vai lá. Então, era o Paulo, 6 horas a gente estava fazendo dever com o Paulo. Né? O Carlos é responsável por isso, a Ana por isso. Então, cada um tinha uma atividade. Né? E nada aquilo assim, o pai não sabe, não. Tudo era com permissão dos pais. Entendi. Eu fico imaginando a sua mãe dando notícia pro seu pai, tô grávida de novo, põe mais água no feijão aí. A minha tia foi a parteira de todos nós. Sério? Dos 8 filhos. E todos nasceram em casa. Gente, o que todo mundo hoje, a gente saiu pro hospital e hoje tem uma onda muito do parto natural, do parto... Isso. Ela foi parteira de todos nós. Entendi. Aí você cresceu ali nesse ambiente, sempre em Belo Horizonte. Qual bairro, qual região? Gutierrez. No Gutierrez, onde que eu moro hoje. Uhum. Então, você viu aquela comunidade ali crescer, né? Que legal. E aos 18 anos resolveu fazer faculdade, ou ao longo desse período assim da sua adolescência, infância, me conta um pouquinho das dificuldades que você teve, porque pelo menos essa visão de educação, de crescimento, você já tinha. Uhum. Não é? Você veio ler lá da sua infância lá, vou ter que estudar, vou ter que me desenvolver nessa área educacional. E isso continuou na sua vida, mas mesmo assim, quais foram as dificuldades? Eu vi aqui no briefing que você tinha uma professora que foi muito... Não é? Me conta um pouquinho dessa história também e dessas dificuldades que você teve como criança. Na realidade, eu queria ser médica. Queria ser médica? Queria ser médica. Aí, dando aula para treinar pro vestibular, a minha irmã Ana chegou para mim e falou assim, por que você não faz pedagogia? Eu falei assim, não, eu quero ser médica, não faço pedagogia, porque se você fizer pedagogia, você vai poder dar aula de medicina. Olha como que a gente, né? Você já quer o mais avançado, né? Eu quero... Aí eu falei assim, então tá. E é aí que eu vejo que não era o ideal para mim, era o ideal para ela. Daí que eu falei, vamos fazer junto. Né? Que eu falei, vamos junto, não vamos ficar, não. Inclusive, a minha sala que eu estudava com ela, eram todas mais... Eu era a mais nova da sala, só tinha mulher bem mais velha, da idade dela. Porque eu fui estudar no horário onde que não atrapalhava o trabalho dela, né? Então, quando ela falou isso, eu falei, então tá, então vamos. Eu nasci numa família com poder aquisitivo muito alto. Então, isso facilitou de uma determinada forma, mas não facilitou numa questão de inscrição social, inclusão social. Porque o bairro Gutierrez, se hoje já é assim, imagina há 50 e tantos anos atrás. Então, as famílias negras... Assim como... já é um bairro com poder aquisitivo maior, né? Lá é maior. Maior. Então, há 57 anos atrás, era bem maior ainda,
né? Então lá só viviam os governadores, essa coisa toda morava nesse bairro, que era o bairro, né? Era um bairro onde o metro quadrado era muito mais caro, não existia outros, né? Era Gutierrez, Lourdes, então era... Cidade Jardim. Cidade Jardim, então ali era muito pesado. E as famílias negras que estavam nesse lugar ali, era a minha família, a família do Raimundo Cândido, que né, que já faleceu, que são advogados, embargadores e tudo. Sim. A minha família e uma que a gente chamava de tia, por consideração, que morava lá também. Então, eram as 3 famílias negras que tinha ali. Então era difícil para a gente podia brincar com todos, mas ser chamado para festa, aquelas coisas todas, ainda era difícil, né? Sendo uma sociedade tradicional, o negro já é relativamente minoria naquela época aquela faixa de renda, de cidade, já era menorzinho ainda, né? Uhum. Era muito. Mas os meus irmãos, eles tinham muitos contatos. Então, ela jogava futebol, né, na rua. Então, o presidente do Galo, na época, morava ali perto, na esquina. E aí, o do América morava na rua de baixo. O Boa Morte, né, morava em frente. Então, o Piero Sete morava em frente da minha casa. Então, era um bairro de um poder aquisitivo muito alto. Então, mas todos ficavam lá em casa. Então, assim, nossa, era um movimento, a minha casa enorme. Mas tudo que tinha lá em casa estava todos lá. Mas o que tinha na casa deles, a gente não era convidado. Entendi. Então, a gente tinha essa questão e era normal. Na cabeça da minha mãe, isso era bem normal. Minha mãe falava, eu prefiro desse jeito também, né? Minha mãe falava, eles não convidaram por causa disso. Então, isso pra gente era normal. A gente nunca ficou, não. Era normal, a gente vivia e minha mãe fala, toca a vida, tem que tocar a vida. Não adianta falar, porque eu sou isso, porque isso não vai mudar nada. O que vai mudar a realidade de vocês é vocês serem alguém na vida. Isso é que vai mudar. Não adianta ficar choramingando, não. Então, isso era falado sempre. Mas era um racismo, um preconceito, um racismo... Velado. Era explícito ou não, né? Era velado. É velado. Era velado. Não era como, eu fico imaginando, como nos Estados Unidos, que tinha muita coisa explícita lá. É velado. Você vê muito nos filmes, né? Eu que morei nos Estados Unidos também, morei na Carolina do Sul, na Geórgia, que são os estados ali, tradicionalmente, que tiveram todo aquele processo do racismo, da independência e tudo, era um negócio muito escancarado, né? Não, aqui no Brasil é velado, né? Aquela que você é amigo, tudo, mas amigo. Mas isso era normal. Então, os meninos brincavam na rua e tudo, ia para casa e tudo, mas é casamento, festa e tudo, isso... Não pode. Não acontecia. Mas isso era normal. Até na cabeça da minha mãe, isso era normal, porque mais antigamente a ela também, isso já era normal. Mas o que a gente ouvia sempre é isso, olha... Vocês têm que ser alguém na vida se vocês quiserem mudar essa realidade. Então, minha mãe sempre dizia isso. Se está achando ruim, vai mudar a realidade de vocês. E como vocês vão conseguir isso? Estudando. Então, era assim, não adianta fazer show. Minha mãe sempre falava, não adianta fazer show. Porque fulano não me chamou. Então, não adianta fazer show. Isso é a realidade deles, a nossa realidade é essa. Vocês não estão passando fome, vocês têm tudo aqui em casa, vivem o mesmo padrão que eles vivem e pronto, então vai tomar jeito na vida. Então, sempre a gente ouvia isso. Então, não teve momento da gente ficar, porque tadinha de nós. Não. Choramingando e lamentando, né? Ela nunca permitiu isso. Ainda mais que a minha mãe era branca, né? Meu pai que é negro. Entendi. Então, isso é muito normal. E talvez para ela própria foi um desafio muito grande ter tido um marido negro, né? Ou não? Me conta um pouquinho disso. A minha bisavó foi deserdada por ter casado com um negro.
Foi deserdada. Bisavó por parte de mãe. Par de mãe. Aí veio para o Brasil, né? E o meu avô, ele era... sua mãe repetiu? Minha mãe repetiu. Uau. Então é dessa forma. E talvez a sua avó orientou muito sua mãe nesse processo também, ou não? Aí eu já não sei te falar. Porque são coincidências, são coisas, né, que são... O meu avô, ele foi morto porque ele era da milícia, né, na época. Então ele foi morto e ele descobriu uma coisa de um coronel, mataram ele, enterraram e nunca descobriu o corpo. Gente. Nunca. Então, minha avó veio para cá, teve que morar na favela, com 2 filhas, que é minha mãe e minha tia. Isso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Não, acho que foi em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Aí a irmã da minha avó, que já morava aqui, e o marido dela já era um alto escalão aqui na São Vicente Paulo e tudo, e trouxe a minha avó com a minha tia e minha mãe para cá. E aí a minha avó começou a trabalhar como faxineira de escola, a minha tia como babá, e a minha mãe era muito pequenininha e minha tia ia trabalhar com a minha mãe. E à noite, quando minha avó chegava da escola, ainda ia lavar roupa e passar roupa para os outros para conseguir, porque ela não conseguiu aposentadoria porque não acharam o corpo do meu avô, então foi considerado como ele fugiu, né? Pessoal, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado e produzido pelo Estúdio 767, localizado em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui no Estúdio 767 estamos aptos a fazer não só produção de podcasts, mas também produção de vídeos, videoaulas, treinamentos empresariais, transmissões ao vivo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dê um pulinho lá no Instagram, @767 Estúdio. Se quiser dar uma ligadinha pra gente também, o nosso número é 3199-817-9199. Novamente, 3199-817-9199, ou então no nosso website, www.estudio767.com.br. Um abraço. Queria voltar um pouco de novo na sua infância. Essas informações são muito relevantes, eu acho. Saber que sua mãe era branca, casado com um negro, e talvez aquilo trouxe... Existia algum tipo... Branca não, mulata, né? Mulata. Mas existiu ali no seu círculo de amizade, nas famílias, nessa região de Zona Sul aqui, de alto poder aquisitivo, e existia um sentimento ali de não entender isso e existia um bullying, alguma coisa nesse sentido, ou sentiu alguma dificuldade nisso? O bullying acontecia na escola, né? Que o cabelo, Avenida Amazonas, e aí começava Afonso Pena, porque a gente usava trança, essas coisas. Sim. Então existia isso, né? As escolas que a gente estudava só tinha gente de negro. Então, existia nesse nível. Agora, quanto à questão dos amigos e tudo, não existia, não. Tinha essas restrições. É porque talvez você vê um casal de brancos, um casal de negros, aí talvez um casal de uma mulher branca com um homem negro. Aí você já funila ali, são muito poucos, né? Talvez. Na época, hoje eu não sei falar de estatística e tudo mais, isso pode trazer o que a gente vai falar aqui daqui a pouco, é do diferente, o que é o normal, o que é o diferente, né? E aquilo traz algum tipo de... Não vamos conviver com ele não, que aquilo ali não é certo, não é normal, né? Talvez eu imaginei que poderia ter tido alguma dificuldade na sua vida por conta disso. A minha mãe e meu pai, a minha mãe ficava muito em casa, né? Então, era tudo muito em casa. A minha casa era enorme, 61 cômodos. Então, 61 cômodos? 3 andares. Então, a casa existe ainda? Existe. Onde que fica ali? Na General Andrade Neves, ali. General Andrade Neves, 61 cômodos. Gente, é um hotel. É muito grande. Então, era tudo ali.
Tudo acontecia ali. Então, a piscina, tudo ali. Então, o que eu entendi é que a minha mãe fez para a gente um espaço para a gente não ficar à deriva. Então, tudo tinha ali. Então, tinha salão de jogos, tinha um quarto para cada um, tinha sala de televisão, tinha tudo. Sauna, então tinha tudo ali. Entendi. Né? Então, a gente não sentia muito isso. E por isso que as pessoas gostavam de ficar lá, além de ter tudo ali, ainda tinha... A gente era muito alegre, porque minha mãe era muito alegre. Então, tinha muito som e os meus irmãos tocavam violão, então eu tocava violão. Então, tinha... Toda sexta-feira, mamãe fazia festa para todo mundo. Então, tinha que ser, né? Um aniversário por mês. Você coloca 8 crianças, mais pai, mãe. Em setembro era 4. Então era o mês da festa, né? Mas independente de festa, toda sexta-feira do mês, eram 4, se tinha 4 sexta-feira, 4 festas, 5 festas. Então, ela fazia, ela sempre fazia comida e refrigerante. Na época, os refrigerantes ainda era aquele Del Rey que vinha na garrafa, sim, né? De vidro. De vidro. Então, chegava aquele tanto de refrigerante, aí o povo ia para lá, e aí ficava até tarde, aí os pais sabiam que os meninos estavam lá. Então, era assim, era muito gostoso. Então, foi uma infância feliz, foi uma infância, assim, familiar, com amigos, familiares, tudo, era bem legal, né? Foi muito bom. Não tem que queixar, não. Foi muito interessante, muita união, né? Foi muito, muito gostoso. E no briefing que a gente fez, eu vou falar uma frase aqui que você falou, abre aspas, aí eu vou entrar na questão de dificuldades que você teve nesse período. Você foi vítima de um sistema educacional cruel e prolixo que visava um falso padrão de normalidade e privilegiava as potencialidades dos indivíduos em processo. Me fala mais um pouco sobre isso. É porque, nessa época, eu tinha uma dificuldade enorme, né, de ler, de escrever. Inteligente eu sempre fui, então eu guardava tudo na cabeça. Só que a professora, naquela época, 50 e tantos anos atrás, não sabia o que era aquilo. E a gente está falando pré-faculdade ou não, depois? Na infância mesmo. Na infância mesmo. Na alfabetização. Sim. Né? Então eu via meus colegas todos, aprendeu a ler. E eu ficava, como é que faz isso? Como é que isso acontece? Né? Por que eu não consigo? Então, aquelas questões todas, e eu não conseguia. E eu ficava assim, né? E a professora falava, Ângela, você não consegue ler, você é a única que não consegue. E aí eu conseguia e eu não conseguia. E aí o que eu começava? Eu decorei a professora lendo. E aí, durante um tempo, ela achou que eu estava lendo. Mas eu não estava lendo nada, eu estava decorando. Aí depois ela chamou meus pais para falar que eu tinha muitas dificuldades e que eu não ia ser nada na vida. Que eu tinha muitas dificuldades, que eu não sabia ler e escrever, que eu devia ter algum problema, que tinha que me levar no profissional. E naquela época não existia um profissional da área, né? O profissional era psicólogo, era médico, neurologista, alguma coisa assim. E a minha mãe ficou muito assustada, mas meu pai, o que eles pensaram assim, ela tem que fazer magistério, porque se fazer magistério já está bem em casa e vai criar os filhos dela. Então, mas eu queria mais do que isso. Isso para mim era muito claro. Eu queria mais do que isso. Mas eu sabia assim, faltava pouco. Mas eu queria saber como que eu fazia para ler e escrever igual o resto. Então eu ficava dentro de mim, eu ficava muito entristecida com aquilo. E eu tive professoras que foram muito pesadas nessa área. Inclusive essa do quarto ano, a Dona Santinha, foi um bicho-papão na minha vida. Mas eu tive a Dodora, que foi uma professora, que ela ainda está viva, que mudou a minha existência. Ela me mostrou
as minhas habilidades e competências de uma forma diferenciada. O que a dona Santinha falava que eu não dava conta, a doutora privilegiava, falando que eram habilidades, né? Porque eu sempre fui muito social, tinha muitas ideias e tudo, e isso para ela ia me levar para prostituição. Não, isso não pode, porque ela é muito para frente. Então, a doutora pegou e foi me mostrando. Então, passou a ideia de ser criativa, ser aberta, sinônimo de virar prostituta. Isso, ia ser outra coisa, né? E ainda falava assim, ela é muito bonita, então vocês têm que tomar cuidado. Então, assim, foi assim. E ela falou isso para os seus pais? Falou isso para meus pais. Assim, diretamente? E para minha irmã, essa que faleceu, porque minha irmã que era responsável acadêmica da gente. E como é que foi o posicionamento dos seus pais perante a isso? A primeira coisa que minha mãe pensou era assim, isso é porque ela é negra. Primeira coisa. Aí a minha irmã, o meu pai falou assim, nem ligo. Né? Se estudar bem, se não estudar, amém. Meu pai tinha esse posicionamento. Então não chegaram nem a considerar o que ela tinha falado. Não, essa professora está falando besteira. Agora, minha irmã preocupou. Sei. A minha irmã preocupou e falou, vem cá que eu vou te ensinar. Minha irmã já era professora de magistério, né? Aí minha irmã sentava comigo e começou. Então ela contava histórias e tudo. E eu ficava entusiasmada. E a Dodora ficou muito amiga da minha irmã. E a Dodora começou a dar aula para mim. E aí, peguei, comecei. E a Dodora é que se desenvolveu mais, né? Isso. Aí eu comecei a ler, escrever e fui tocando. Tá bom. Aí fiz as séries bem, fui indo. Quando chegou no 4º ano, né? Que era 4º ano mesmo naquela época, eu peguei a Dona Santinha. E essa Dona Santinha, ela foi um terror na minha vida, porque ela, além de mostrar que eu não dava conta, ela denegria tudo que vinha de mim. Então, era difícil de conviver. Muito difícil. E na minha época, a gente tinha que fazer como é que chamava? Quando a gente entrava para a 5ª série? Científico? Não. Gente, esqueci. Era uma provinha que a gente só passava para ir para o 5º ano. E eu ficava assim, aí eu ficava rezando, falei assim, nossa, como é que eu vou fazer? Eu não vou sair da 4ª série, né? Então, nossa, foi um terror para mim. E a minha irmã falava assim, espera que você deu conta até agora, então a coisa vai caminhar. E aí, espera, e eu ansiosa com aquilo, aí passei na 4ª série e tudo, e aí fui para a 5ª série, passei na escola, né, que era escola muito difícil, aí passei, fui fazer o 5º ano, a 5ª série, e aí, mesmo assim, com muita dificuldade, então sempre foi muita dificuldade. Eu fui descobrir o que eu tinha na pedagogia. Já na faculdade? Já na faculdade. Estudando, eu falei, opa, peraí, eu tenho isso. Isso aqui eu tenho. Dislexia, não é isso? Isso aqui eu tenho, olha, então eu não sou burra. Peraí, então eu tenho isso, tenho aquilo outro. Que eu formei magistério, fui dar aula muito nova. Mas com dificuldade, tudo era com muita dificuldade. E é um problema mais biológico do que... É neuro, né? É neurológico. Neurodesenvolvimento. Aí eu falei, nossa, eu tenho isso tudo. Aí eu falei com a minha professora. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu tenho isso tudo. Isso. Ela pegou e me indicou uma fono. Eu peguei, fui na fono, fiz, aí detectou. E aí a minha vida mudou. Então é isso. Então agora nós vamos... Então, assim, eu falo que a pedagogia me salvou. Então tá aí uma dica de sucesso, talvez, né? O pessoal de casa tá vendo isso. Quando você tem alguma dificuldade, algum problema, acho que o primeiro passo é você conseguir identificar esse problema e especificamente tratar aquilo, que muitas vezes você sabe que tem alguma coisa errada, não sabe o que e nem procura saber. Uhum. Né? Talvez você ali, querendo ou não, você achou qual que era um problema que você teve ali naquele momento, identificou e dali para frente deslanchou. Isso. Eu deslanchei mesmo, porque eu dei nome aos bois, né? Então não era incompetência, não era burrice, não era dislexia.
né? E naquela época, que a fonoaudiologia foi em 81, né? Então, está muito novo. Sim. Então, ainda nem tinha fonoaudiologia quando eu descobri. Aí eu falei, nossa, então é isso. Aí eu fui, aí, nossa. Aí, não, foi muito bom. E aí eu comecei a investir. Aí eu não parei mais. Aí fui investindo, fui vendo, e não parei, estudava. Aí eu já dava aula, e fazia faculdade, e fazia outra. E aí, né? Nossa, aí minha vida mudou. Então, quando eu sempre falo que o diagnóstico é libertador. Quando você tem diagnóstico, aí você tem que tomar, você tem que tomar atitude. Né? Porque antes, quando você não sabe, você fica aquela. Será que eu sou burra? O que eu sou? Tudo é como se a pessoa estivesse fazendo um favor para você. Né? Mas quando você descobre, você fala, não, peraí. Aí agora a coisa eu dou conta. Né? Então foi isso para mim. O diagnóstico e muitas vezes alguém te taxar como burra e tudo mais, é uma pessoa que nem tem um conhecimento próprio de causa para te falar alguma coisa. Te falar que você tem Ela podia falar, olha isso aqui especificamente que você deve ter algum distúrbio, alguma coisa aqui que você pode identificar, consertar e deslanchar, como você mesmo fez, né? E não simplesmente te taxar como burra e incapaz de vencer. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu e minha irmã fizemos a faculdade juntas. Né? Então, na faculdade eu falei com ela assim, olha, Ninha, eu tenho isso. Aí a Ana falou comigo assim, uai, se tem, corre atrás. Ela falou, corre atrás, né? Aí ela ficou feliz comigo também, então corre atrás e tudo. Aí já fui, já marquei, já fui. Eu falei, ó, eu tenho. Então agora, ela falou, então você trata. Que ela sempre foi muito objetiva, muito clara. Ela não tinha assim 9 horas. Ah, é isso? Então agora você corre atrás. Você é capaz de correr atrás. Então eu corri atrás e eu sou fruto desse correr atrás. Mas com toda a experiência que você tem hoje, a parte educacional e tudo, se você pudesse voltar no tempo, sentar com aquela professora antes dela te falar o que ela te falou, qual mensagem que você passaria para ela? Como é que seria essa conversa? Seria uma conversa, eu acho que de ódio, de raiva, ou seria algo mais voltado a ela ter uma construção de educar as crianças de forma diferente? Eu ia falar a mesma coisa que eu falo para todos os professores até hoje, porque o erro continua o mesmo. Os professores não são formados para alunos com dificuldade, infelizmente. As universidades não preparam, não existe na grade curricular formação para professores para lidar com crianças atípicas. Né? É só para crianças típicas. Tem tudo bonitinho. Né? Então, as universidades têm que trabalhar com profissionais para trabalhar com crianças típicas e atípicas. Né? Então, seria o mesmo papo que eu faço esse tempo todo que eu venho batendo na tecla. Tem que existir formação de professor de uma forma adequada. Porque sofre professor, sofre o aluno. Eu imagino que a Dona Santinha, sempre nas minhas palestras, eu falo da Dona Santinha, mas tem muitas Donas Santinhas até hoje. E elas sofrem por ser assim, por não saber. Então, por não saber, a culpa é do aluno. Né? Como a Dona Santinha fez, eu não sei lidar com a Ângela, a culpa é da Ângela. E tem muitos professores fazendo isso. E daí que nasceu o Brain Connect, todo o movimento que eu faço pela educação é o que eu vivi. É para a gente formar professores para que as crianças não sofram mais e para que os professores não sofram mediante essas crianças. Porque sofre, e sofre muito, tanto de um lado como do outro. Entendi. Então você entrou, aí voltando aqui na sua trajetória, entrou na Fafiche, não é isso? Formou em... Pedagogia. Uhum. E ali foi o pontapé inicial, você deve ficar, isso aqui que eu quero fazer. Acertou, esqueceu a medicina, falando... Esqueci a medicina. Esqueceu a medicina. E começou a fazer a faculdade. E dali deslanchou, porque
eu fiquei mais de 2 minutos aqui falando sua formação, né? Foi muito. Não, eu falo que a pedagogia me salvou. E eu falo para todas as pessoas que têm que valorizar a pedagogia. Porque a pedagogia é a profissão do futuro, é a ciência da educação, e bons pedagogos vão tornar profissionais de excelência. Porque se você tem um pedagogo numa escola de excelência, você vai ter profissionais de excelência saindo dali, porque todo mundo passa por uma escola. Sim, com certeza. E até que ponto aí você encontrou o que você gostava de fazer? Não é? Apesar da sua mãe ter falado lá, ó, não vai você estava me falando, né? Para de escrever poema, que o poema não... Muito bonito, mas não é por aí, não vai te levar a lugar nenhum. Até que ponto, num processo de carreiras, de pessoas, é importante você fazer o que gosta, fazer o que vai te dar um retorno ou um balanço entre os dois? Tem muita gente que defende, né? Faça o que você gosta e você não vai trabalhar mais nenhum dia na sua vida, mas talvez você vai morrer de fome. Né? Então, até que ponto é importante aí o pessoal de casa entender, você achar o que você gosta nesse balanço aí com o que vai te trazer um retorno para você ter uma vida do jeito que você quer? Eu sou de uma época onde que o profissional não podia falar o que tem, né? Tem que ser perfeito. Então, eu atuo em psicanálise durante muito tempo, então, assim, não pode falar. Aí, em um tempo, falei, não, mas eu vou falar o que eu sou. Então, foi eu que eu falei, eu sou disléxica e com a inclusão eu vou vestir a bandeira que eu vou trabalhar por essas pessoas. Aí daí da psicopedagogia. Né? Falei assim, vamos trabalhar com a psicopedagogia e mostrar que tem saída, que o sujeito não precisa viver no inferno zodiacal. Ele pode sair daí. E a neurociências vem me dar um embasamento para falar desse lugar que eu estou falando, né? É uma questão de neurodesenvolvimento, é uma questão biológica, tem que ser respeitada e não é simplesmente a negação ao aprender, a resistência ao aprender, eu não quero aprender, não existe, tá? Existe uma questão neurológica que tem que ser embasada. Então, tá aí. Então, aí eu falei assim, não, agora eu vou vestir a camisa. Então, eu comecei a investir na questão educacional. Então, no meu primeiro doutorado, eu investi mais na área emocional, para poder ver essa contextualização da psicanálise, para sustentar isso. Depois eu falei assim, aí o meu outro doutorado foi neurociências, porque eu quero ver esse funcionamento todo. Não é só da psicanálise. Tem uma outra área que eu também preciso embasar, e aí foi que eu comecei, e aí tem muitas pessoas que vieram juntos para a gente trabalhar a favor da inclusão. Porque se a gente não unir a ciência, a educação, a gente não vai sair do lugar. Então, voltando um pouquinho à minha pergunta, é muito importante você achar o que você gosta. É fundamental. Não é? O gostar significa uma causa para a sua vida. Essa é a palavra. Quando você acha um motivo, uma causa, um interesse, uma motivação, você não mede esforços para isso. E é isso que aconteceu comigo. Eu descobri uma causa, um motivo, um interesse para me colocar de pé, para estudar, para não medir esforço, para dormir pouco, ou para não dormir, para trazer outras coisas. É isso que nós precisamos, né? De dar ao sujeito condições de amar o que faz. Não simplesmente eu amo porque eu ganho dinheiro. Não. Eu amo porque eu estou mudando uma geração. Isso é sucesso. Que bom. E eu tava vendo aqui o seu caso, a gente falando um pouquinho do que você pensou fora da caixa, mudou sua vida, saiu de uma situação onde que pessoas te desencorajaram de ter sucesso, de fazer o que você gosta, sair do normal. Mas você não acha que esse normal
que todo mundo quer buscar para trazer um padrão da sociedade. Se você olhar de forma nua e crua, externamente, esse normal que todo mundo acha que existe, ele realmente não existe. O normal é o quê? Você ser louro de olho azul? Não é? Então, é complicado, né? Quantos louros de olhos azuis tem no Brasil? Muito pouco, né? Muito. A questão é de qual lugar você está falando. Isso é que é o normal, né? Quando você sabe de qual lugar você fala, você está empoderado da sua fala. Então, é isso que nós temos que entender. Eu não tenho que ser o que o outro quer, eu tenho que ser o que eu almejo. Porque aí fica mais fácil para mim e para o outro, né? Eu não preciso ser o outro, eu não preciso ser branca, eu não preciso ser loura, mas eu tenho que respeitar o louro e o branco, porque é o lugar dele, né? Então, eu não estou aqui para tomar lugar de ninguém. Eu tenho que valorizar o meu lugar e o lugar do outro. O outro, para estar na minha vida, eu tenho que permitir. Isso é sucesso. Quando eu permito o outro na minha vida, ele vai me fazer bem. Agora, quando o outro entra na minha vida por obrigação, ele vai fazer uma lambança na minha vida. Então, não adianta eu falar que é a culpa do outro. A culpa é minha de ter permitido. Então, eu tenho que descobrir qual que é o meu lugar, de qual lugar eu estou falando. Então, quando você me convida para estar aqui, para falar de mim, você está querendo falar comigo assim, Ângela, de qual lugar que você está falando? Né? E esse lugar que você está falando é um lugar de propriedade? É um lugar que te trouxe respaldo, que te trouxe sucesso, que te trouxe mais-valia? Eu vou falar com você em todos os aspectos. Hoje eu falo de um lugar onde as pessoas respeitam a minha fala. Hoje eu falo de um lugar onde que as pessoas sentem falta do que eu falo. Hoje eu falo de um lugar onde que as pessoas citam o meu nome, onde que as bibliografias têm meu nome falado ali. Então, quer dizer, hoje eu amplio, hoje eu estou mudando uma geração? Estou. Mas da onde que começou? Quando eu descobri do lugar que eu estou falando, do lugar que eu estou. Porque senão fica aquela competição. Se eu tivesse naquele lugar, eu faria isso. Não. Do lugar que eu estou, eu posso fazer isso. Isso é sucesso. E na sua concepção, você teve sucesso nisso tudo? Você vislumbrava isso? É um objetivo que você tinha de ser lembrada de alguma forma? Teve uma época que era tão interessante que nessa época de magistério e tudo, eu só tinha amigas brancas e loiras. E era impressionante isso. E aí meu irmão, esse Carlos que eu falei com você, que era minha figura intelectual, ele chegou para mim e falou assim, ô Ginha, que era o meu apelido. Ginha. Quando é que você vai falar por si e não vai precisar de ninguém falar? Porque era assim, eu fazia os trabalhos, a fulana que aparecia. E fazia outro fulano que aparecia. Então, aí eu não entendia. Eu falava, mas por quê? Por quê? Aí ele falou comigo, porque sempre tem alguém que fala por você e você não fala. E quem faz tudo é você. Quando é que você vai fazer isso? E aí, aquilo para mim foi assim, esclarecedor. Porque eu falei assim, uai, mas não é que é mesmo? Incentivador também, né? Porque... Te deu um incentivo. Gente, mas tem que mudar era aquela isso. questão assim de, não, mas é minha amiga, né? Que isso e tudo. Mas não, eu estava querendo falar daquele lugar, aquele lugar não era meu. Então, dali não ia sair nada. Né? Então, quando ele me falou isso, eu custei a entender isso, né? Que eu falei assim, uai, não é que eu posso falar por mim mesmo? E aí eu comecei a falar por mim. E aí, o que eu falava por mim, eu conseguia sustentar. Então, é desse lugar que a gente precisa estar para ter sucesso, né? Porque o sujeito, para ter sucesso, tem que ter 200 faculdades. Não, ele pode ter sucesso com uma faculdade ou com nenhuma. É mais interno o sucesso do que externo, né? O que todo mundo vê como sucesso, talvez não é o que é o sucesso para você. Que é esse lugar. É o lugar que você está falando. Porque o lugar que você está falando, você tem que sustentar. Isso é sucesso. Imagina quando você fala e a pessoa te ouve. Você quer sucesso maior do que esse?
Ou quando você fala, a pessoa te despreza? Agora, quando você fala, a pessoa cala a boca, te ouve e te dá retorno. Isso é a melhor coisa do mundo. E é isso que a gente tem que levar para a educação, onde que o professor possa falar e mudar a cabecinha daquele aluno ali, onde que aquele aluno possa ter fala e mudar a cabecinha do professor. Isso é neurociências. Né? Nós precisamos de um ambiente fértil para poder ter sucesso. Nós viemos numa sociedade onde que durante muito tempo ter sucesso era ter emprego, ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter poupança. Hoje em dia, ter sucesso é o sujeito ter seguidores. Então, assim, cada momento da sociedade, ter sucesso vem com um cunho. Mas o sucesso com maturidade é quando você sabe de qual lugar você fala. E como é que a gente inclui isso na educação lá das crianças, desde o início? Como é que os pais aí de casa, como é que a gente vai incluir isso nessa educação que as crianças entendam? Os pais, eles têm que ter o zelo de, desde pequenininho, mostrar para os filhos que os pais têm história. Infelizmente, os pais, eles querem mandar, querem educar, né? E esquecem que eles têm história. Então, tem que contar, né? Tem as histórias da Cinderela e tudo, que faça uma história dele mesmo. E ali tem história do pai pequenininho, a mãe, a avó. Então, contar essa história. Para os pais passarem a ser esse personagem. E não a Branca de Neve. Uma Branca de Neve comigo negra, que personagem é essa? Então, eu preciso saber de qual lugar. Então, imagina eu ter uma história, né? Você tem uma filhinha, a sua filhinha vê você nascendo, a mamãe, a vovó, e você mostrar que você tem uma história. Ela já vai nascer com a história para contar, né? Então, meu pai tem história, meu pai tem berço, olha o que meu pai faz. Então, nós precisamos de ter história, criar nas crianças história. Vai para a escola? Você foi para a escola também? Então, meu primeiro momento na escola, aqui, ó, olha como é que era a merendeira, olha como era a sala de aula, olha a minha professora, você também tem história, vamos registrar a história, vamos fazer o seu álbum de história. Nós precisamos trabalhar com o sujeito histórico. Criar os heróis, talvez? Isso, para que ele comece a valorizar. Quanto mais a criança valorizar o que ele tem em casa, mais ele vai valorizar o que tem fora. Não adianta. Você vê que a criança ela não entende racismo, ela só entende racismo como o adulto planta nele o racismo. E por que a gente não planta amor, né? Como plantar amor, né, nessa criança? É começar a colocar respeito, sensibilidade, e isso são os pais os responsáveis. Aí você vai me falar, mas e se não tiver pai e mãe? Quem representar essa figura? Né, tia, vó, ou a instituição que representa, né, que está lá da adoção, não importa, cada um faz o seu papel, mas nós precisamos de implantar nas nossas crianças a história. História é fundamental para o sujeito se nortear. É através da história que o sujeito se manifesta, né? Que sacada, você tá vendo um sorriso no meu rosto aqui, porque eu vejo isso no dia a dia e não é que falta muito isso, né? As crianças, a minha filha agora tá alucinada com a Peppa, a história que ela tá entendendo de vida dela é da Peppa, não é a minha. Uhum. Que é do pai, da mãe, do avô, da avó. Às vezes eu tenho que pegar ela, levar aqui que o papai estudou, aqui que ele formou. Que minha mãe, as poucas histórias que ela me conta de Ponte Nova, meu pai e tudo mais, a gente só imagina. Eu queria ir lá em loco ver aqui que aconteceu aquilo, que aconteceu assim assado. Né? Muito interessante. Eu até vou emendar com outra pergunta aqui. Qual que é o papel na educação da escola, dos pais, e qual que é a interseção entre os dois e qual que é a diferença? Não, isso tem que ser o pai quem tem que ensinar, isso tem que ser a escola que tem que ensinar. Com sua experiência educacional, e me fala um pouquinho sobre isso. A primeira
questão educacional do ser humano é a família. E a família tem um papel formador, inclusive da personalidade. É da família essa responsabilidade. Você vê que como que é forte isso, né? A escola, ela tem um papel formador a partir do que a família ensina. Se a família não ensina, a escola não dá conta de ensinar, né? Ah, vai para a escola que a escola ensina. Não. Isso não existe. A escola só pega aquilo que a família já trabalhou. Então não adianta. É conteúdo trabalhado que a escola fortifica, né? Então, no primeiro momento, é a família, é formadora, trabalha com princípios normativos, limites e regras e a personalidade. Escola trabalha com ensinamento, tá? E esse ensinamento são ensinamentos acadêmicos e o registro desses ensinamentos acadêmicos na sociedade. Isso que a escola faz. A escola não tem condição de ser formadora de princípios da família, de jeito nenhum. Mas é parceira dessa família. A escola é parceira dessa família. Isso é muito interessante. Isso é tão sério que, no primeiro momento, a família trabalha com José enquanto José, né? É o único José naquela família. É o José maravilhoso, José lindo, tá. Quando chega na escola, tem vários Josés. E a escola vai trabalhar com os vários Josés e trabalhar com ele na sua identidade, porém no plural. Na família não, é único. Essa família quer que a escola trabalhe esse José como único. Não tem condição. Nesse momento não tem. Mas as potencialidades e as qualidades que ele tem, a escola tem condição de trabalhar. Aí sim. Né? Então, na família José, na escola ele é número de matrícula, né? E na sociedade ele é CPF. Então, olha para você ver, na família é único. Sim. Né? Não adianta no social você falar José, mas qual que é o CPF do José? Aí vai de conhecer, né? Então você vê que muda muito. Então você vê a importância da família. A família te conhece pelo nome. Sim. Então é a formação mesmo. E a escola e a sociedade não têm condição. Tudo aquilo que foi mal trabalhado na família vai correr na sociedade, né? Isso está escrito. Tudo que foi mal na escola não vai dar problema na sociedade. Sabe por quê? Porque ele vai evadir. Evadiu, acabou. Mas a história dele, né, é na família. Então, isso é muito forte. A gente tem que entender a importância da família, né? A escola não pode substituir. Mas o que está acontecendo nesse século agora? Que as famílias estão entendendo que a escola tem que fazer o papel de família. E não tem. Porque quando a escola faz papel de família, a família tem que fazer papel de escola. E aí, quem que vai colocar limite e regra aí na situação? Vai ficar solto. Por quê? Se quem coloca limite e regra é pai e mãe e a escola assume esse lugar, o pai e mãe passa a ser amiguinho, né? Então, aí nós temos aí a geração mimi. São crianças que não têm regra, que não têm limite e que não têm flexibilidade cognitiva e que não toleram frustração. Tudo tá ruim, né? Começa as coisas, não termina. É a geração mimi. Porque não aguenta, né? Você coloca limite, não aguento, frustração. E os pais querem viver essas frustrações para os filhos. Isso não é bom. A frustração é crescimento. Cada um tem que viver a sua. Então, a geração mimi está aí. Pais que defendem os filhos das frustrações, ou seja, não permitindo que os filhos amadureçam. Isso é muito sério, a geração mimi. E também nós temos a geração nem, que é a geração que não faz nada, né? Só tem filho. Evade das escolas e busca prostituição, droga e tudo. Por quê? Que são choques
de identidade, choque de geração. Então, você tem uma geração e é cobrado dele uma outra coisa. Então, os pais são 20 anos mais velhos e o que é cobrado dele hoje são coisas mais modernas. Então, por exemplo, você tem um pai de 70 anos com um filho de 10 anos, então o choque é muito, muito intenso. Né? Enquanto o menino está lá rapidinho, o pai ainda está naquele processo. Então, isso dá também problema. Então, quer dizer o quê? Tem que ter uma organização nessa temática. Né? Então, essas também, a questão da geração é muito importante e que a gente tem que trabalhar. Quando isso acontece, se trabalha onde? Na escola. Aí dá para trabalhar na escola, porque você trabalha diferenciação de um mundo de outro, o que tem. Aí ele fala, que na época do meu pai era assim, agora não é, então não tem nada a ver com respeito, tem a ver com geração, né? O que a gente tem que entender. Então, nisso tudo, para resumir, a interseção entre família e escola, o que fica entre as duas é parceria para um indivíduo social de excelência. Um indivíduo que consegue produzir. Por quê? O que é a equação psíquica do sujeito? Mamãe, bebê, fezes, dinheiro. Então, mamãe, bebê é o primeiro momento da inscrição do sujeito no mundo, né? Aquela simbiose permitida. A mãe toma conta e tudo. E o pai fica um pouco de fora, porque essa relação é da mãe, de o seio, de amamentar, aquela coisa toda, e o pai assistindo, porém no processo. Depois, a mãe sai desse processo, entra o objeto de amor, que é o pai, né? Ou quem faz essa figura, e nesse momento a criança dá de presente para a mãe e para o pai o xixi e o cocô, que é mamãe, bebê, fezes, né? Que é o xixi e o cocô, e o último, que é a inscrição social, que é o dinheiro. Então, o sujeito que ele consegue se manter na sociedade sem mendigar o pão, ele consegue produzir dinheiro, ele é maduro. Se ele vive na dependência do outro, ele é imaturo. Né? Se ele precisa mendigar o pão, ele é imaturo. Né? Então, a inscrição social é quando ele produz. Né? Então, para o social, o dinheiro. É muito ou pouco? A questão não é a quantidade, é pagar as contas, é viver. É o processo. É o processo. Entendi. E eu estou imaginando aqui que depois que você entrou na Fafiche, aí você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí formou em... É FAF. A FAF, perdão. Uhum. E hoje você... Até que ponto o que você faz hoje é ligado a esse processo aí de mudar o aprendizado que acontece? O seu trabalho é justamente esse hoje? O seu objetivo da sua empresa, do seu trabalho acadêmico, é justamente alertar os pais, as escolas, que isso aí está um pouco errado e que a gente tem que melhorar? Uhum. Isso mesmo. Esse é o objetivo. A aprendizagem de companhia, ela nasce com esse objetivo, né? De trazer para as famílias esse acalanto, do diagnóstico, de dar direção. Tudo isso é o nosso objetivo. Eu acredito que na pedagogia tem diversas linhas de trabalho que você pode seguir, não é isso? Uhum, em qual ponto da sua vida acadêmica que você teve o clique e pensou, não, eu quero fazer isso aqui? A clínica. Foi sua clínica? Uhum. Conta um pouquinho da clínica, o que vocês fazem, A clínica, ela é multidisciplinar. Eu vi a necessidade da saúde e educação fazer essa conexão. E daí que nasce a aprendizagem de companhia. Companhia da saúde, né? Da fono, medicina, odontologia, tudo aí dentro da multidisciplinariedade. E aí a aprendizagem de companhia fez um boom quando a gente trouxe o diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinar, que são várias avaliações dentro de um espaço só.
Então, é esse zelo que eu falo com você, do pai chegar ali e falar assim: ah, então é isso que meu filho tinha, né? É isso que meu filho tem? Então, o que a gente vai fazer? E tem quanto tempo que existe a clínica já? A clínica tem 13 anos. E antes disso, na sua vida acadêmica, você focava em outras coisas? Eu trabalhei como psicanalista, né? Ainda trabalho como psicanalista, atendendo adultos e famílias. Mas sempre investi na educação. Entendi. Explica um pouquinho para o pessoal de casa a diferença entre o psicólogo, o psicanalista, a neurociência, o psiquiatra. Explica um pouquinho o que cada um faz e o que cada um não faz e onde que isso aí se linka de uma forma geral. O psicólogo, ele trabalha com os transtornos mentais, né? Avaliação, o neuropsicólogo trabalha com avaliação, o psicólogo também. A psicologia tem várias áreas e ele não pode medicar. Né? Trabalha com terapia, tem várias terapias, né? Comportamental, psicanalítica, sistêmica, são várias linhas, né? Empresarial, Gestalt, então tem várias linhas a psicologia. A psiquiatria está na área médica. Né? O psiquiatra é médico e ele pode medicar, mas ele também pode ser terapeuta e pode ser psicanalista. A psicanálise é uma profissão do desejo, ou seja, você tem uma formação de primeiro contato, né? Então você pode ser pedagogo, você pode ser psicólogo, pode ser médico, então você pode ter a formação e faz uma complementação de 5 anos, tá? Mais terapia didática, que é com supervisor, para depois você atuar sendo psicanalista. Né? Então, você tem um investimento muito grande aí na psicanálise. E a neurociências é uma união, é a junção, né, do funcionamento do cérebro, o estudo do cérebro, que não é neurologia. Né? Entendi. A neurologia ela é mais medicina, a parte médica, né? Entendeu? E aí você... Qual que é o problema que você resolve hoje na sociedade, que você quer resolver de uma forma bem resumida? O que você faz, sua empresa, seu trabalho, educacional. Mas o papel das partes, da escola, dos pais, o que você faz ali? Ou trabalha mais com crianças com deficiência? Como é que você faz? Como é que é o seu dia a dia ali? Não, a gente faz tudo, né? Tanto a escola, formação de professores, tem o Instituto Ângela Matilde, que cuida de formação. Formação dos profissionais. Isso, formação. E a clínica e o laboratório cuidam da pesquisa e diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinar. Entendi. E me fala aqui, no Brasil, o processo educacional brasileiro, desde lá do ensino fundamental, das crianças, até o ensino superior. Me fala um pouquinho o que você acha que são os erros e os acertos aqui no Brasil, o que a gente faz de certo e o que a gente tem que melhorar para a gente formar pessoas melhores, hein? Nossa, me apertou, viu? Porque a gente vem falando lá atrás Eu vejo que, tradicionalmente, a educação brasileira ela é voltada para uma criança. Hoje não é vestibular, era para fazer um Enem hoje, né? Ela é voltada para isso. E muitas coisas se perdem. Né? Nos Estados Unidos, você estudou nos Estados Unidos, formou, você sabe que para entrar numa faculdade você faz um teste que chama SAT, né? SAT. E esse SAT, ele é um teste de matemática e inglês, mais nada. Raramente você tem faculdades que exigem os testes das outras matérias. Então, eu vejo que a educação nos Estados Unidos fundamental, lá para as crianças, e os recursos públicos são muito voltados para a educação fundamental, né? Onde que as faculdades elas não são gratuitas nos Estados Unidos. Então, tem esse foco aqui. E
na escola você aprende, você tem outras matérias que normalmente você não vê aqui. Lá você vai fazer uma biologia, uma física, uma química, não é aprofundado tanto igual é aprofundado aqui no Brasil. Porém, lá você tem outras matérias. Por exemplo, você estuda, você aprende a dirigir na escola, você tem aula de culinária, você tem aula de filosofia, que agora já está no currículo brasileiro, mas lá você tem aula de noções de lei, você tem aula de finanças, tudo dentro da escola. Então, eu vejo que aqui eu me preocupo muito entre a criança aqui ser formada mais como cidadão do que ser preparado para prestar uma prova que aquilo ali você vai passar um vestibular e vai entrar para a faculdade. Você vê isso também, não? São realidades diferentes, né? Realmente, a nossa educação ainda está muito, muito aquém, né? Numa questão assim de tempo também, né? Porque lá é mais rápido. Aqui é o único país que tem tanto tempo, a gente investe muito tempo. Mas a questão, assim, da realidade é o que eu ensino no Brasil. Isso que é mais preocupante. Qual que é a importância do ensino no Brasil? Porque se a gente vê na França, o ensino é importante. Né? Nos Estados Unidos, o ensino é importante. Você vê que as universidades americanas, o objetivo delas é formar pessoas, é formação mesmo, né? E hoje, na nossa grade, o que é da formação? O que é da formação, né? Se o sujeito entra lá e não sabe ainda o que fazer, ele só vai descobrir o que não quer quase no final do curso. Né? Então, assim, qual que é a preparação para esse indivíduo chegar para fazer? Lá tem muita questão de preparar o sujeito numa questão de análise profissional. Aqui a gente não tem muito isso. Né, para o sujeito não perder tempo. Então, a gente perde muito tempo aqui, né, questão de tempo, 9 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, até entrar na faculdade, né, e quando o sujeito entra na faculdade, aí que ele vai fazer as matérias que ele gosta, antes ele vai fazer o que ele não gosta. A gente ouve muito os adolescentes falando assim, graças a Deus, agora eu vou para a faculdade fazer o que eu gosto. Né? Então, o que tem é assim... Qual que é a realidade do Brasil na questão das formações? Né? Qual que é a demanda? Né? Qual profissional que o Brasil quer formar? Né? Para qual área? Porque hoje, nas profissões do futuro, nós temos muito pouco investimento. Mas antes de formar como alguém específico de alguma área, você não acha que a gente tem que formar o cidadão primeiro, talvez? Né, para ele ser um cidadão, antes dele aprender fórmulas de química, tabela de evolução de biologia, coisas que muitas vezes ele nunca mais vai ver na vida dele, a não ser se ele se especializar naquela área. Concorda que a gente tem que formar o cidadão primeiro? A nossa BNCC, que é a nova regra agora de educação, ela tem isso na grade. Tá? A questão da educação, da natureza, tudo isso está lá. A questão é a coisa acontecer. Isso tem que acontecer. Veio a pandemia, foi pego de surpresa a questão da questão colocar isso em prática, do híbrido, né? Agora, online, digital, mas isso já estava na BNCC. Então a pessoa fala, não sabia. Que não sabia, a BNCC já reza isso. Mas tudo aqui tem que ser assim, no boom, no estouro. Agora é assim, todo mundo começa de qualquer jeito para depois organizar. Não. O que falta no Brasil é organização. Porque tudo novo, você precisa de um investimento, que é projeto. E o projeto, para ele ter consistência, precisa de um tempo. Mas não, 4 anos, passou, investe outro, larga tudo que foi investido. Então, você não tem um N, você não tem um investimento, tudo se perde. Isso é político? A política dos governos mudam e o direcionamento muda? Muda tudo. E aí, como que vai fazer?
Eu preciso de ter, eu enquanto cientista, eu preciso ter uma constância. Então, assim, ó, é o BNCC, tá, vamos investir aqui. Então, tá, vamos caminhar. 4 anos, 4 anos, o que foi bom? Outro 4 anos, isso. Até para eu trabalhar e mostrar qual foi a eficiência da coisa. E não simplesmente, cada um tem uma ideia e vem, não, eu preciso aproveitar o que foi colocado. E não assim, agora é isso, agora é aquilo outro. Não, né? Porque isso traz muitas sequelas. Hoje nós temos uma educação manca, uma educação doente. Nós temos hoje crianças totalmente adoecidas com o processo de alfabetização. Mas você pode enumerar os problemas claros assim nesse processo todo? Quais são as doenças? Mas o que a escola faz de errado na alfabetização de uma forma bem pragmática e clara assim? O método de alfabetização. Nem todo mundo dá conta do mesmo método, né? Por exemplo, eu sendo disléxica, eu não dou conta do método silábico, por isso que eu não aprendi a ler. Agora, quando foi me ensinado o método fonológico, aí eu aprendi a ler, aí é diferente. Então, se eu trago uma formação de um professor que conhece de método, ele vai saber, esse aqui dá, esse aqui não dá. Eu vou caminhar por esse, a minha sala vai funcionar mais com essa. Mas se eu só sei um, eu só vou trabalhar no um. E se aquela pessoa não aprende um, é ele que tem problema, e não sou eu. Então, isso falta o quê? Falta pesquisa, falta investimento na formação do professor para que o meu aluno não tenha problema a posteriori. Então, eu tenho muitos disléxicos presos. Por quê? A escola não é motivadora. Se a escola não é motivadora, né, eu vou para o crime. Porque a primeira inscrição social que tem é a escola, então eu vou para o crime. Né? E tem muitas pesquisas de disléxicos presos, né, de TDAH preso, porque não tem amparo. É uma regra para todos, a gente tem que sair disso, sair de achar que um método vai funcionar para todo mundo e ser mais flexível para a gente identificar quem precisa de um processo um pouco diferente. Isso. A educação é para todos, mas a aprendizagem individual. Você aprende de um jeito, eu aprendo de outro. Não é todo mundo que aprende igual. E é isso que a educação precisa entender, né? Enquanto educação para todos, isso é normal. Todo mundo tem que ter educação. Mas como que fulano aprende? Joãozinho não aprende igual Pedrinho. Mariazinha não aprende igual Aninha. Então, cada um aprende de um jeito diferente. E é isso, e para que isso aconteça, eu preciso de ter professores capacitados. Eu preciso de ter professores que pesquisem. Eu preciso de ter, no chão de sala de aula, professores que saibam aquilo que o aluno está passando. Se ele é disléxico, se ele é TDAH, se ele tem alguma disfunção, se ele é autista, né? Como que o autista aprende. E muitas vezes a criança acaba sendo deixada de lado, né? Que ela não consegue acompanhar aquele ritmo ali e aquilo ali vai afetar ela para o resto da vida. Para o resto da vida. E não só ela. Quem vem com ela, que é a família, e o professor que fica extremamente frustrado por não conseguir alcançar aquela criança. Entendi. E no seu caso, olhando lá para trás, na sua escola, na sua professora, que falou que você não tinha jeito e tudo, naquele ponto, aquilo ali serviu de combustível para você ou você se retraiu? E como que... Por que existem pessoas que usam essas críticas como incentivo para ela ser uma pessoa melhor? É estilo, né? É o estilo da pessoa. Isso já está dentro da psicologia social. Tem umas que, com dificuldades, elas se munem de energia e vão para frente. E tem outras que ficam retraídas. É a questão do medo. Como lidar com medo, né? Umas enfrentam
e outras ficam paralisadas. O medo, ele é necessário? Ele é necessário até para você fazer uma crítica, né? E uma reflexiva, o que você tem que fazer e tudo. E para outros é estagnante, a pessoa para. Para outros é estimulante. Mas você consegue ensinar isso? Você consegue estimular isso? É a forma que o pai lida com o filho? É a forma que o professor lida com o aluno? Isso é possível ou é algo que é biológico, que é algo que é genético ou não? Não, você consegue sim, através de uma criação onde que você leva a criança a desafios, né? Então, ela consegue superar desafios, ela vivencia os desafios e consegue vivenciar. Hoje a gente chama isso de problematização, né? Você traz um problema e ela tem que trazer solução. Aí sim ela dá conta. Isso você faz no seu dia a dia lá, na escola e tudo mais? Me dê alguns exemplos que você faz com a criança, assim. Me fala o que eu posso fazer com a minha filha no dia a dia. Por exemplo, se ela quer pegar esse copo, você colocar empecilhos perto do copo, que ela vê que tem um problema e tem um desafio que ela tem que fazer. Você fala uma coisa, aquilo ali, como é que chama mesmo? Me fala o nome daquilo. Então, você tem que fazê-la refletir e pensar, né? Então, sempre trazer um problema para ela trazer uma solução. E aí ela vai crescer como uma adulta que vence desafios. Agora, se você dá tudo na mão, ela não vai ter desafios e vai crescer dependente. Que bom, que legal. Eu lembro direitinho, quando minha filha era mais novinha, ela devia ter 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, se não me engano, por aí. E ela ganhou um presentinho que era um cavalinho, que o cavalinho quebrou a perna, né? Aí o cavalinho caía, né? Aí ela virou pra mãe e falou assim, não, peraí que eu já volto, mamãe. Tá foi lá dentro, ela pegou um pedaço de vassoura, enfiou no buraquinho da perninha do cavalinho, colocou, agora ele tá pronto aí, já tá arrumado. Né? Então foi muito engraçado e é bom, é interessante a gente ter essa isso é cultural tem que ser dentro da casa, da sala de aula, de ter esses desafios assim, né? A gente estimular a resolução de problemas. Mas eu tô pensando aqui que talvez o seu instituto trabalhe com pessoas que têm esses problemas. Eu tenho TDAH. Com certeza eu tenho TDAH. Isso foi diagnosticado agora. Né? Depois de muitos anos, depois de velho, né? Eu percebi, não, eu era assim, gente. Eu fui ler sobre esse transtorno de déficit de atenção, né? E pelo que você falou, aquilo é libertador, né? E como é que a gente prepara esse profissional para poder identificar isso na criança? Porque se eu tivesse sido identificado com isso lá atrás, talvez eu tivesse uma realidade diferente. Não que eu estou reclamando da minha vida hoje. Mas, com certeza, eu teria menos dor, né? Menos dor em passar por certas situações e ser julgado de forma que aquilo poderia ser consertado, né? Como é que a gente prepara o professor para ele poder fazer isso? Através de formações, né? Trabalhar com ele, o que é uma criança com TDAH, quais os sintomas, o que fazer com elas, a acolhida, a parceria com a família, isso tudo, porque a escola é a primeira a nortear que a criança... Não é só TDAH, dislexia, estou falando de uma forma geral, de todos, de né? todos. A escola é a primeira, porque o ambiente onde que a criança fica mais tempo depois da família é a escola. Então, a escola que começa a perceber que há um padrão diferente com essa criança. Por que a escola vê primeiro? Porque na família, esse padrão pode ser igual. O pai tem a mesma característica, então é igual ao pai, né? A mãe tem a mesma característica, igual à mãe, né? Porque tem a questão da hereditariedade, comportamento familiar. Então, na escola, você consegue ver a individualidade. Aí, peraí. Então, esse menino está assim. Então, isso é importante. Então, quanto mais você capacitar o professor para ter esse olhar, mais nós vamos ter essa acolhida para esse aluno, para poder chamar essa família, para essa parceria, para levar esse aluno, né, para um tratamento assertivo, uma avaliação. E lá no seu instituto, me conta
Me dá alguns exemplos assim. Você tem algum caso para contar de alguma criança que ela veio numa situação X e saiu numa situação Y? Conta pra gente aí de uma forma prática como se dá isso e o resultado que isso... Nós temos vários. Nós temos vários que chegaram lá, hoje já faz medicina, engenharia, que não conseguia estudar e que chega lá e fala, já me formei, médico, dentista. Nossa, é muito. E tem uma história da minha sobrinha, que também é disléxica, e que ela ia lá para a clínica pequenininha e agora ela já está fazendo 9º ano. E que tinha mesmo dificuldade, não conseguia ler e escrever. Então, são realidades de muito sucesso. Isso é muito, muito legal. E isso deve ser muito, muito gratificante quando você encontra uma criança hoje que foi do seu instituto, você viu, não, essa criança aqui, talvez se a gente não tivesse feito esse trabalho, ela não estaria onde que está hoje, que às vezes é um adulto, né? Uhum. E as famílias são muito agradecidas. Nossa, quando eu recebo convite de formatura, doutora Ângela, muito obrigada. A senhora que descobriu. Nossa, não, é muito legal. Isso não é mais que legal, é emocionante. Que bom, né? E fala um pouquinho pro pessoal lá de casa, o pai, a mãe, que vê que o filho ali está com alguma disfunção, não está conseguindo aprender. O que ele faz? Qual que é o primeiro passo aí do diagnóstico? Levar aonde? Falar com quem? Me conta aí um pouquinho. Primeira questão acolha essa criança, né? Não fica pontuando. Você não sabe nada, né? Olha, não é assim. Você não é igual ao seu irmão. Primeira coisa, não compare. Acolha. Não pode comparar. Tá? Acolha, né? Acolha porque é difícil, né? Esse momento de transição. Segundo, dê abertura para dividir essa dor. O que está sentindo? O que é a escola? O que os amigos? Olha o dever, auxilia a fazer o dever, né? Se demorar muito no dever, coloca um relógio perto, medir o horário, olha o tanto, nós vamos acabar aqui, tá? Se não acabar aqui, nós vamos terminar no outro dia, para ela poder ver que você está dando um controle, um limite, que não pode ficar o tempo todo, ainda mais para TDAH, que gosta que tenha dificuldade, posterga tudo, então é bom colocar o limite. E depois, procurar um profissional sério, um profissional que saiba o que faz. Qual profissional? É interessante buscar uma avaliação multidisciplinar. Avaliação multidisciplinar. Eu imagino que não tenham muitos aí, né? Não. São poucas instituições que fazem essa avaliação multidisciplinar. Avaliação multidisciplinar são vários profissionais juntos, mas não adianta ser só multiprofissional, tem que ser interdisciplinar. Além de ser multi, os profissionais têm que conversar entre si para chegar num denominador comum. Não adianta eu ter avaliação de fono, de psicopedagogo, de neuropsicólogo, de psicomotricista, não. Eu preciso ter de todos, mas porém uma, né, que fecha todas. Por isso a interdisciplinariedade, tá? Então, precisa ser profissionais sérios, profissionais que conheçam o que fazem, né, para chegar a um denominador comum. E depois disso, buscar da escola também se parecer. Buscar um diagnóstico pedagógico dessa criança. Como é que ela está na escola, como que não está. Pedir essa parceria e depois que chegar esse diagnóstico, ter uma devolutiva que vai ser para a família, para a escola e um plano terapêutico de como lidar com essa criança. E esse profissional eu encontro dentro da escola, eu encontro no seu instituto? Uhum. A escola, ela demanda muito, ela chama os pais, manda a criança, né? Agora, se os pais já estão notando isso, a escola não notou, que os pais não fiquem esperando a escola, não. Se você notar que tem uma coisa diferente e já tem um histórico na família, os pais tiveram dificuldade de aprendizagem, né? Um transtorno de aprendizagem, então já busca para fazer essa avaliação.
Então, tem que ir no instituto ou num espaço especializado para esse fim. Entendi. E o que as escolas podem fazer para serem mais inclusivas, assim, de conseguir trazer mais essas crianças para dentro e não simplesmente segregar, excluí-las e deixar para que outras cuidem desse, entre aspas, assim, problema, né? Porque para elas é um problema, muitas vezes, e não deveria ser, né? Falta aquilo que eu falei, formação e conhecimento. Né? E o que as escolas têm que fazer? Elas têm que trazer outros profissionais, colocar alguém ali dentro que saiba lidar com isso, porque muitas vezes a escola ela é dessa forma sem ter diagnosticado que ela tem esse problema. Eu digo a escola ter esse problema de não estar enxergando isso. Não é? Então, às vezes ela traz um consultor, traz alguém ali dentro, gente, eu tenho esse problema aqui, como é que eu resolvo? Então, o ideal é isso, né? Que tenha uma pessoa que tenha esse olhar e facilite a questão dessa área inclusiva da escola. Entendi. E você que tem essa vivência de ter estudado fora, estudou na França, estudou nos Estados Unidos, essa área, como ela é vista fora e como ela é vista no Brasil, quais são as diferenças? O pessoal é lá mais sério ou não? Me conta aí, como é que a gente está? A questão não é de seriedade, a questão de investimento, né? Lá fora o investimento na inclusão é muito grande, muito grande. Aqui ainda a gente está engatinhando, mas está caminhando. Tá, né? Está caminhando. Mas estamos chegando lá. Tá. O que a gente vê nas notícias aí muitas vezes são as piores possíveis, né? Que o Brasil é isso, a gente está em 100º, 95º lugar no índice de desenvolvimento de alguma coisa, mas muitas vezes o que a gente faz de bom não sai na notícia, né? Então talvez tenha alguma coisa boa acontecendo aí que... Hoje nós temos o casamento da ciência com a educação. Né? Muitos laboratórios de universidades grandes têm estudado sobre essa questão dos transtornos de aprendizagem e desenvolvendo muitos materiais para os professores. Isso tem trago um respaldo maravilhoso mesmo. Entendi. Então, que bom que a gente está desenvolvendo. A gente tem que... Eu acredito que os pais, a escola, a gente tem sim um dever muito grande no desenvolvimento do sucesso das nossas crianças, né? Porque em pouco tempo eles que vão estar tocando esse Brasil, né? Faço fé. Eles que vão estar desenvolvendo o sucesso da nossa nação. Então, Ângela, eu queria agradecer aqui para fechar a nossa entrevista. Foi muito legal, muito educativo aqui o que a gente falou. Obrigada. Espero que tenha sido muito proveitosa aí para o pessoal de casa. E para finalizar, eu vou perguntar qual que é o segredo do seu sucesso? O que você pode passar aí para todo mundo? São pessoas como você que disse que tem TDAH e hoje está me entrevistando. Esse é sucesso. Que bom. Então, o que é o sucesso? É humildade? É trabalho? É dedicação? É superação. Que bom. Então tá aí, pessoal. Agradeço a Ângela Matilde, doutora Ângela Matilde, pela presença aqui no estúdio 767, aqui na Savasp. Muito obrigada, gente, pelo convite. E estou esperando o segundo convite. Não, vai voltar sim, com certeza, tá bom? Obrigado, Ângela. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite.